Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que bom poder me dirigir a você em mais um dia. Eu espero que seu dia esteja sendo um dia de excelência até aqui. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler o versículo 4 especificamente. 1 Reis 19, 4, que diz assim: E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo tocou e disse-lhe: Levanta-te e come. Amém? Meu irmão, minha irmã, esse texto está falando de um momento da história do profeta Elias, quando esse é jurado de morte por Jezabel. A palavra de Deus diz que Jezabel era mulher de um rei chamado Acabe, e ela que se propõe a matar todos os profetas do Senhor, e Elias é um desses. Ela manda uma mensagem a Elias e diz: olha, que os deuses me façam o que eles quiserem, se amanhã até essa hora a sua cabeça não estiver na minha mão. Eu fico pensando sobre quantas vezes o desânimo tenta nos dominar. Quantas vezes situações nos dominam e a gente pensa exatamente o que Elias pensou aqui. Apesar de eu ter um projeto de Deus para a minha vida, apesar de ter uma palavra de Deus para a minha vida, quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós desanimamos? Agora a palavra de Deus nos diz, num outro momento, de que nós vamos passar em alguns momentos da vida pelo vale da sombra da morte. O X da questão é que nós não precisamos temer. Ainda que, ou melhor dizendo, quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer porque o Senhor está conosco. A palavra de Deus diz que quando passarmos pelo vale, Deus vai estar conosco, nos sustentando, nos suprindo, cuidando de nós. Agora, a palavra diz que quando Elias, então, ele para debaixo desse lugar, no meio do deserto, e ele clama ao Senhor, dizendo: Deus, eu não quero mais, eu jogo a toalha. A palavra de Deus diz que o Senhor vem sobre ele e diz assim: então coma, porque agora começa a jornada. Coma, porque agora de fato tem havido dependência total de mim. Eu não sei como você tem passado esse dia. Eu não sei como você vai passar esse dia. Eu não sei como tem sido a sua semana para você. Se ela tem sido uma semana fácil, se ela tem sido uma semana difícil. Mas o que eu sei é que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele continua na direção de todas as coisas. Ainda que Jezabéis se levantem contra a nossa história, ainda que o desânimo venha bater no meu e no seu coração, ainda que o desejo do meu ou do seu coração seja de ir ao deserto, se colocar debaixo de um zimbro e dizer: Deus, eu não quero mais. Ainda assim, a palavra do Senhor vem nos dizendo que Deus continua no controle, sustentando e fortalecendo as nossas vidas. Então nessa manhã não desista, nesse dia não desista, nessa semana não desista. Ainda que tudo tenha fugido do controle das suas mãos, nada fugiu do controle das mãos do Senhor. Então clama a Ele, peça ao Senhor que entre com providência nesse dia. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pai, o Senhor sabe que às vezes as coisas fogem do controle das nossas mãos. Às vezes, Deus, nós não sabemos como agir, às vezes não sabemos como pedir, às vezes nós desanimamos, às vezes nos frustramos, às vezes, Deus, tantas coisas se levantam. Agora a Tua palavra diz que o vale da sombra da morte não é opcional. Nós vamos passar por esse vale em momentos da nossa vida. Ó Deus, mas a garantia da Tua palavra é que o Senhor estaria conosco em todo o tempo. Então vem nos fortalecer nesse dia. Fortalece essa pessoa que me ouve agora, Pai. Ó Deus amado, traz sobre essa pessoa um novo ânimo, um novo tempo. Que a alegria do Senhor venha transbordar sobre a vida dessa pessoa. É o que nós clamamos a Ti, Te louvamos, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida. E se você tem sido fortalecido por essas devocionais,
encaminhe ela também para um amigo, para uma amiga, para sua família. Compartilhe, eu creio que vai ser, se tem sido bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas também. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia.